Vamos lá, aula de hidro. Então, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje vai ser condicionamento físico na água e cinesioterapia. O que a gente tem que entender? Nós vamos definir... Deixa eu só ver se... Nós vamos definir o papel da cinesioterapia aquática, tá? Estabelecer a relação da cinesioterapia aquática e o condicionamento físico e estudar os princípios da especificidade do exercício físico na água, tá? Porque porque a gente tem essa especificidade. Então, vamos lá. Enquanto o pessoal entra, vamos olhar essa foto, né? Então, ó, estamos utilizando o recurso aquático, né? Esse é um exercício de resistência e força, né? Tem alguns acessórios aqui. Esse é um elástico, tá? Que ele é utilizado para a gente trabalhar a potência muscular, né? Então, a paciente está usando a força do corpo para se afastar. Ela vence a resistência da água e está vencendo a resistência do elástico, tá? Então, se a gente quiser, a gente pode trabalhar assim força em graus avançados, que a água me oferece isso, tá? Porque a gente tem uso de equipamentos, tá? Então, esse aqui é um elástico, ele é amarrado aqui fora da piscina, e aí o corpo está vencendo a resistência da água e a resistência do elástico, tá? A frase, a força vem da água, tá? Então, quer dizer que nós podemos trabalhar N tipos de exercícios e N tipos diferentes de carga, tá? A gente consegue, sim, reabilitar um paciente que depende, com fraqueza muscular, que depende dessa força para o seu desempenho, só utilizando a água e os equipamentos aquáticos. Então, vamos lá. A gente vai lembrar um pouquinho, que a gente já viu lá nos princípios físicos da água, a força de arrasto, tá? Então, quando a gente fala de força de arrasto, eu sei que trata-se de uma força que vai fazer resistência ao movimento, tá? Então, a água, tá? O objeto sólido, a hora que ele vai atravessar o fluido, essa resistência que o fluido vai provocar sobre esse objeto sólido, a gente fala que é a força de arrasto, tá? Então, o arrasto ele é feito através de forças de fricção, então é o atrito, tá? O atrito das moléculas aquáticas que vão agir em direção paralela à superfície do objeto e forças de pressão que vão atuar perpendicularmente à superfície desse objeto, tá? A força de arrasto depende da velocidade, tá? Quanto maior a velocidade, maior a força de arrasto, mais força, mais resistência o meu paciente tem que utilizar, tá? Então, mais força ele faz, mais ganho de força ele ganha por conta da força do arrasto, que é dependendo da velocidade, e quando eu utilizo velocidade na água, essa resistência aumenta muito, então eu ganho força, ok? Relembrando, então, a gente já viu essa força de arrasto, a gente consegue, através da força de arrasto, pela força perpendicular, reduzir também a sobrecarga das articulações causada pelos exercícios em terra, tá? Então, lembra do princípio de Arquimedes, que me gera flutuação? Aqui, com a força do arrasto, vai me gerar essa flutuação, que ela é perpendicular, e com isso, eu vou diminuir a sobrecarga articular causada pelos exercícios se fossem realizados na terra, tá? Então, eu até grifei aqui, ó, isso aqui é importante. Os exercícios na água proporcionam uma grande sobrecarga muscular e cardiovascular, mas sem sobrecarregar as articulações, tá? Então, eu tenho muita sobrecarga muscular, eu tenho muita sobrecarga cardiovascular, mas sem sobrecarga
nas articulações, o que não aconteceria em terra, né? Então, na terra, quanto mais sobrecarga muscular, cardiovascular, mais você sobrecarregaria a articulação. Pensa, né? Carregar um peso, exercício de potência, tá? Eu tenho, sim, sobrecarga articular. Agora, na água, não. Eu posso ter essas variáveis, que seriam a sobrecarga muscular, a sobrecarga cardiovascular, mas eu não sobrecarrego as minhas articulações. Então, pensando em patologias possíveis a serem tratadas, seriam todas aquelas que eu não quero gerar atrito de superfície articular. Então, vamos pensar artrose, né? Artrite, artrose, lesões ligamentares, o que mais? Entorses, né? Então, já tenho entorse, eu não quero gerar sobrecarga, né? Não posso gerar sobrecarga nessa articulação, tá? Então, tudo que for de lesão das facetas articulares e eu tiver que passar por esse repouso, tá? Eu preciso movimentar, tá? Eu preciso ganhar a minha musculatura, preciso ganhar força de musculatura, porque o músculo forte, gente, o que ele vai fazer com a articulação? Ele não vai deixar tanto o uso tanto de ligamentos, a estabilidade articular não vai ficar tanto a cargo só dos ligamentos, tá? Então, o meu músculo forte, eu posso afirmar que ele protege a articulação de lesões e futuras lesões, tá? Então, para mim ter um músculo forte, se a gente for observar em exercício de terra, geralmente eu tenho sobrecarga articular, tá? E aqui na água, não. Eu posso potencializar a força de um músculo sem sobrecarregar a articulação. Princípio da especificidade, o que seria isso? Né? Então, a gente sabe que a especialização de cada mais modalidades esportivas vão levar em consideração as adaptações fisiológicas e anatômicas do indivíduo, tá? Então, por exemplo, a gente vai pensar em jogador de vôlei, né? Existe jogador de vôlei baixinho? O mais baixo lá tem um que era aquele que fazia, que era o Serginho, que fazia, como é que chama aquele? Quando, levantador, né? O mais baixo, se não me engano, ele tinha 1,70, né? Então, não existe jogador de vôlei baixinho, tá? Então, a gente leva que jogadores altos, eles têm a especificidade de estar com aquela modalidade esportiva. Quando a gente pensa em ginástica olímpica, né? Não tem atletas muito altos. Então, a gente sabe que as considerações anatômicas, fisiológicas de cada indivíduo são levadas em consideração na hora da escolha do esporte, né? Um jogador de futebol, ele não pode ser muito alto, né? Ele vai perder em velocidade, né? Às vezes em equilíbrio, tá? Então, quando a gente fala de princípio de especificidade, é escolher, levar em consideração as adaptações fisiológicas e anatômicas do indivíduo para a escolha da modalidade esportiva dele, tá? Então, sabendo disso. O programa de treinamento de força, então, ele deve considerar o sistema de energia dominante no esporte e os músculos motores primários de cada esporte, tá? Então, eu vou reabilitar um paciente que é um paciente atleta que é jogador de futebol. Onde que eu tenho que focar a força? Ninguém tá aí? Onde que eu vou focar a força? Pode falar. Responde, por favor, a pergunta. Não entendi ela, não. Para a reabilitação de um paciente atleta jogador de futebol, onde que eu vou focar a minha força? Que músculos motores primários que eu tenho que potencializar, Jefferson? Eu acho que quadríceps. Quadríceps. Exatamente, membros inferiores, né? Então, todo o meu membro inferior ele tem que ser potencializado, né? A gente trabalha força, potência, né? Por quê? Porque é a especificidade do esporte daquele atleta, tá? E isso eu consigo no ambiente aquático. Se a gente for observar
jogadores de vôlei, né? Então, a gente observa que usa tudo, né? Usa membro inferior, mas a gente precisa muito de destreza de membro superior, tá? Então, dependendo do meu foco, do meu enfoque, através do treino, do meu esporte escolhido, eu tenho músculos motores primários que eu consigo isolar e que eu consigo atingir uma potência maior, tá? O ambiente aquático me oferece isso. Que mais? Então, quando a gente olha essa foto, né, corredores, né, olha só, perna, né, então, quando a gente fala de trabalhar reabilitação, trabalhar prevenção de lesões de um paciente corredor, o grande enfoque aqui é perna, né, força de explosão, é potência, é resistência de membro inferior, tá vendo? Ele tem que ter essa força de explosão. Aquele exercício que eu mostrei na primeira foto vai de encontro a essa força de explosão, tá vendo? Então, a resistência da água e a resistência do elástico, a gente está trabalhando essa força de explosão na saída da corrida, tá? Então, a gente sabe que os atletas, de acordo com o seu tipo fisiológico, né, a característica física de cada atleta, ele vai sair melhor num determinado esporte, tá? E para isso a gente tem que ter essa consciência, para quando eu for utilizar a reabilitação com esse paciente, focar nos principais músculos que vão levar em consideração o esporte escolhido por ele, tá? O esporte que ele está inserido. Professora, Pode falar, Jefferson. e igual a senhora tinha falado do futebol, que não é muitas pessoas altas, né? Sim. E já no caso do esporte de corrida, pessoas altas já são mais favorecidas, por causa da passada, né? Já é mais... Exatamente, a passada é grande, né? Grande, passada Aí trabalha. já vai, E né? no caso trabalha muito a parte posterior da coxa, né? Posterior da Que é coxa, fácil para né? dar estiramento. Exatamente, força de explosão. Então, a gente tem que levar isso em consideração, exatamente, né? Então, são atletas altos que necessitam de explosão, né? E aí, a gente tem que equilibrar tanto cadeia anterior quanto cadeia posterior, e aí dá muita lesão. Por que o esporte dá muita lesão? Porque o atleta vai na sua sobrecarga máxima, né? Durante uma prova, às vezes um treino que ele faz muito bem feito, ele vai na sua carga máxima. E aí, se ele não estiver preparado, às vezes aparece alguma lesão. E o atleta não pode parar, né? Então, é a hora que a gente precisa focar nos músculos prioritários do trabalho dele para a gente adquirir essa reabilitação. Isso mesmo, ó. Tem a corrida de São Silvestre, né? Qual que é aquele país que sempre leva medalha, gente? Vocês lembram? Haitianos, não é? É o pessoal do Quênia, né? É do Quênia, né? Exatamente, do Haiti, não, do Quenianos. Quênia. Por quê? São altos, né? Eles são magros, altos, muito a passada também muito muito grande, né? Então e o que eles têm por diferente? Eles não cansam, né? Eles têm uma força de explosão muito grande, eles têm uma resistência muito grande. Então a gente considera que seria a região, né? Eles moram em regiões onde eles têm que se locomover, se deslocar em busca de alimento, em busca de hospital. Então, são regiões muito, muito afastadas, então eles andam muito mesmo, tá? Porque a gente não observa tanto aqui no Brasil, né? O pessoal anda mais transporte, lá não tem muito transporte. Então, a gente sabe que, às vezes, a região vai dar aquela especificidade que o atleta vai precisar, né? Então, a potência que eles apresentam, essa resistência que eles têm àquele esporte, sempre fazem eles saírem à frente aos outros, tá? Então, isso que é a especificidade de cada atleta. A gente tem que lembrar também do princípio da sobrecarga, tá? Então, o princípio da sobrecarga progressiva vai estabelecer que a resistência imposta pelo exercício seja quase máxima, tá? E que ela que ela seja aumentada de forma gradativamente. À medida que a capacidade do atleta melhora durante a programação, tá? Eu não posso trabalhar sobrecarga de um dia para o outro, tá? Eu não posso trabalhar sobrecarga
de uma hora para outra, certo? Então, a sobrecarga, ela vai de acordo com que o atleta melhora. Então, ela é de maneira gradativa. Tanto na água quanto na terra, esse princípio da sobrecarga ele tem que ser respeitado, né? Eu não posso jogar carga máxima, quase máxima, e um atleta que ainda não está preparado. Quanto tempo ele ficou parado, né? Quanto tempo ele teve de repouso? O que ele conseguia fazer antes? Tá? Então, eu não vou jogar o máximo que ele fazia antes, sem levar em consideração o tempo que ele parou. Né? A gente sabe que a perda de massa muscular, ela acontece a cada 24, 48 horas, a gente perde massa muscular. Tá? Pacientes acamados, por que enfraquece tanto? Né? Ele se debilita tanto? Porque ele parou o processo de contração, não está gerando contração muscular. A massa diminui, tá? Ele perde massa magra devido à inabilidade, ao não movimento, tá? Então, a gente tem que olhar isso. Então, o princípio de sobrecarga, ele tem que ser executado respeitando o que o atleta consegue. E também o aumento da sobrecarga deve ser gradativo, tá? Semanalmente, ou a cada 5 dias, ou de 2 em 2 semanas, de acordo com que o atleta apresenta essa melhora durante sua programação. Porque às vezes a gente está gerando a sobrecarga, está gerando essa sobrecarga, e às vezes você pode fatigar, e aí leva seu atleta, mesmo no ambiente aquático, até uma lesão, tá? Então, a sobrecarga ela deve ser realizada no ambiente aquático, mas da mesma forma como no ambiente terrestre, de forma gradativa e dependendo da capacidade de melhora durante a programação desse atleta, tá? Se ele estiver bem, se ele estiver respondendo bem, e aí, de forma gradativa, a gente aumenta essa sobrecarga. Porque senão, é lesão também, tá? Não é porque está no ambiente aquático que ele está isento de lesões, não é isso, tá? Ele vai ter, sim, benefícios em relação ao ambiente terrestre, como diminuição do impacto, tá? Diminuição diminuição da sobrecarga articular, mas ele não está isento de lesões, ok? Então, essa sobrecarga deve ser realizada de forma gradativa. O alongamento, tá? Então, a gente tem que lembrar que esse alongamento também ele deve ser realizado. Lembra? Então, o que a gente tem que lembrar? Ambiente aquático, cinesioterapia, tá? E aí, nossa cinesioterapia inclui alongamento. Nosso ambiente aquático também a gente pode realizar esse alongamento, tá? E o alongamento deve ser realizado dentro da água, porque eu utilizo os princípios físicos da água para conseguir um alongamento maior e sem dor, minimamente doloroso, como seria no ambiente terrestre, tá? Então, quando a gente fala de alongamento, os pacientes eles podem sim tolerar melhor os exercícios de alongamento. Por quê, gente? Alongamento não separa, né? Não tem a separação da fibra de actina e miosina. Aquilo dói, aquilo incomoda, aquilo deve ser mantido, porque senão não resolve, tá? O alongamento ele deve ser mantido com mais de 40 segundos, de 40 a 60 segundos, tá? Incomoda. Agora, na água, por conta da termocondutividade, tá? Do calor que é gerado no ambiente aquático, pressão hidrostática, tá? Tudo isso vai me promover o quê? O paciente vai tolerar melhor os exercícios de alongamento do que toleraria no ambiente terrestre, tá? Então, ele tolera melhor. Por conta do quê? Dos efeitos de relaxamento, do aquecimento dos tecidos moles, tá? Da facilidade de posicionamento, é mais fácil posicionar, tá? O alongamento geralmente é feito com o paciente em posição dorsal, tá? Ele está deitado sobre a água, tá? Decúbito dorsal, tá?
E aí, para a gente posicionar, né, o corpo, você tira a parte que você quer, você eleva, a água flutua, tá? Então, tem uma melhor facilidade do posicionamento desse alongamento. Ele tolera mais tempo de alongamento, sem tanta dor, sem tanto incômodo. E por conta do relaxamento, do aquecimento dos tecidos moles, a gente consegue... Deixa eu só aceitar esse pessoal aqui. Quem quer entrar, meu Deus? Admitir. Então, a gente consegue, sim, um maior alongamento, com maior tolerância do meu paciente. É muito importante, tá? A gente consegue maior eficiência desse alongamento e acaba que também é mais fácil para a gente alongar, porque a gente consegue posicionar melhor. Ó, mais gente. Então, a técnica de alongamento manual no ambiente aquático, tá vendo? Ó, aqui eles colocaram o flutuador, o espaguete, um pouquinho diferente, mas é o princípio que a gente aprendeu na aula prática, lembra? Colar cervical, esse aqui é muito legal, mas infelizmente a gente não tem, tá? Aí, o que a gente coloca? O espaguete aqui na parte superior da cabeça para flutuar a cervical. A gente coloca um anel de espaguete aqui também axilar, próximo da lombar ou abaixo do bumbum e nos joelhos. Aqui ele utilizou 2, só que não deu nó, tá vendo? Ele deixou inteiriço. Então, geralmente, para ter essa técnica de alongamento, o paciente ele é colocado em decúbito dorsal, tá? A água deve estar na altura da cintura e a gente utiliza dispositivos de flutuação no pescoço, na cintura e nos pés. Para quê? Para melhorar, para facilitar o posicionamento de alongamento, tá? A posição de alongamento. E aí, você consegue alongar qualquer estrutura do corpo, tá? Fica muito mais fácil. Tá vendo que eu devo aproveitar as propriedades físicas da água ao máximo que eu conseguir, tá? Então, sempre lembrar de mergulhar a parte que eu estou trabalhando e o paciente vai realmente tolerar mais tempo de alongamento do que toleraria no ambiente terrestre, ok? Então, é muito utilizado, tá? O alongamento, ele é muito utilizado. É uma técnica da cinética que a gente não pode ficar sem, né? É muito útil e, assim como no ambiente terrestre, muito utilizado no ambiente aquático. A força, né? Vamos olhar essa fotinha aqui, ó, antes do tempo acabar. O que esse paciente, o que esse terapeuta está fazendo aqui? Como é que vocês acham que essa paciente está? Que decúbito que é esse aí? O que ela está fazendo? Que musculatura que ela está trabalhando? Onde que ela está fazendo força? Quem me ajuda nessa fotinha aí? No membro superior. Só? Não, inferior também. Só? Onde ela está mantendo mais resistência nesse minuto aí? No superior, porque tá com halter, né? Não, halter, como é que chama? No abdômen, gente, ela tá sentada e ela tá sendo segurada só pelos pés. Olha só que força que ela tá mantendo. Ela tá com a cintura, mas ela tá segurando a posição sentada só com o abdômen, tá? Tá trabalhando muita força de abdômen aqui, tá? E aí, o flutuador tá trabalhando o braço? Sim, mas a maior força que ela tá fazendo de ficar sentada nessa posição, tá parecendo que ela tá sentada na água, né? Mas tá flutuando. Olha lá, onde bate a água no pé do cara, tá? Vai do peito até o pé. Então, aqui é fundo, tá? Ela conseguiu ficar sentada, mesmo com o flutuador pequeno na cintura, e está sendo mantida só com o apoio dos pés. Então, ela está fazendo muita força de abdômen, tá? Então, quando a gente fala de treino de força,
tem sim como a gente otimizar essa força, colocar o paciente para fazer força, tá? É só entender que músculo que eu quero mexer e qual o melhor posicionamento, né? Então, quando a gente fala de treino de força, a gente tem que observar que é agora que o paciente quer trabalhar força, esse treinamento muscular, ele deve priorizar, sim, a capacidade máxima, tá? Do músculo e aumentar a sua potência. Aumentar a sua potência. Então, a gente tem que trabalhar a capacidade máxima do músculo. O trabalho ele pode ser desenvolvido sistematicamente, com carga progressiva, com pesos como resistência, treino isométrico, treino isocinético e treino excêntrico, tá? É a mesma especificidade do treino de força se fosse no solo, tá? Mas qual que é a vantagem? O que que eu consigo mais? É mais fácil de posicionar, tá? Eu consigo, porque eu trabalhei já o alongamento, então, através da água do ambiente aquático, a pressão hidrostática, ela estabiliza mais as minhas articulações, eu tenho uma melhor estabilização da articulação, tá? Eu não tenho sobrecarga articular, certo? Então, quando a gente fala de trabalho de força, consigo trabalhar a resistência com halter ou não, eu consigo fazer um treino isométrico, um treino isocinético e um treino excêntrico, tá? Tudo isso de forma global, tá? Então, a gente tem que priorizar treinos de forma global. Então, ó, ela tá sentada, ela tá mantendo a postura sentada, ela está trabalhando de forma concêntrica e excêntrica, membro superior, ela está mantendo a isometria de abdômen, tá? E está mantendo a isometria de membro inferior, que ela está sentada, tá? Então, a gente observa que é capacidade máxima, o paciente fica ofegante, tá? E aí entra a questão, e agora, como que eu vou como que eu vou proteger esse meu paciente de dar um PRIPAC? Como é que eu vou perceber que o meu paciente está passando mal? Como que eu vou perceber que o meu paciente está na sua carga máxima, que ele não está aguentando mais, só porque ele está ofegante? Tá? Então, tem algumas características, a gente tem que sempre ficar de olho no paciente, tá? Por isso que a gente não pode encher a piscina de paciente, tá? E aí não conseguir controle de toda a situação ali daquele ambiente aquático. Então, é um ambiente que oferece risco potencial à saúde, tá? Quando não monitorado, quando não bem programado, tá? Então, por exemplo, como que eu vou observar esse meu paciente? Eu estou pedindo carga máxima dele. Só dele estar na água, já está com dificuldade de respirar, tá? Porque a pressão hidrostática vai aumentar o meu trabalho respiratório, tá? A pressão hidrostática vai fazer com que chegue mais sangue para o meu coração trabalhar, tá? E vai trazer a carga sanguínea dos meus membros inferiores e superiores, vai jogar lá no meu centro, não é? Vai jogar mais força para o meu coração trabalhar. Então, tá tudo mais acelerado. Eu ainda peço carga máxima, tá? O paciente pode cansar. Como que a gente vai observar isso? Então, deixa eu ver se é esse próximo aqui. Não, é aqui, ó, tá? Controlando a frequência cardíaca. Mas primeiro, deixa eu falar da velocidade. A minha velocidade, tá? Então, a velocidade motora, ela é a capacidade do paciente executar no menor tempo possível um ou mais movimentos. Esses movimentos podem ser acíclicos ou cíclicos, tá? Eu posso fazer um movimento de forma cíclica ou movimentos livres, tá? E aí, quanto mais eu executar um movimento em menor tempo possível, ou um ou mais movimentos, mais velocidade eu vou ter, tá? E quanto mais velocidade, maior a resistência a ser vencida,
tá? Então, a velocidade é um parâmetro que a gente observa de resistência. Então, se ele está com muita velocidade, está muito difícil aquele exercício, tá? Ele tem que vencer a resistência da água. Então, quanto mais velocidade, mais força, mais resistência, tá? Essa aqui é a fotinha, ela se assemelha àquele... Só para vocês entenderem como que estava o elástico, tá? Com aquele primeiro slide. Então, aqui é um treino de velocidade, potência, tá? Porque a gente está trabalhando força de explosão. A gente está vencendo, é como se eu estabelecesse uma corrida, o elástico está envolto aqui ao tronco do paciente, e ele tem que vencer a resistência da água e do elástico, tá? Então, ele está trabalhando em velocidade e potência, muito utilizado em atletas, e a flexibilidade, que a gente também tem que trabalhar, pode trabalhar no ambiente aquático, e assim como o alongamento, tá? Como consequência do alongamento, tem alguns benefícios no ambiente aquático, tá? Então, o meu aquático, ele vai permitir explorar com grande ênfase exercícios de alongamentos ativos e proporcionar uma melhora significativa na flexibilidade que eu não teria no ambiente terrestre, tá? Por conta do relaxamento, por conta da diminuição do incômodo, da dor, tá? Então, a gente consegue, sim, alongar e ganhar em flexibilidade muito mais do que eu ganharia no ambiente terrestre. A resistência, então, ela é a capacidade de prolongar o tempo de atividade com uma determinada intensidade, tá? Então, quanto mais eu consigo executar uma atividade, tá, em uma determinada intensidade, quanto maior o tempo, maior é a minha resistência, tá? O objetivo, então, do treinamento é melhorar essa condição, conforme as especificidades. Então, dependendo de qual músculo motor primário eu queira trabalhar, seria o objetivo no meu treinamento. Então, o objetivo do treinamento é melhorar essa condição conforme a especificidade. Que músculo motor primário eu quero trabalhar? Reduzir, retardar o surgimento da fadiga. Então, quando eu falo de resistência, é prolongar, é conseguir ganhar em resistência, é conseguir que a execução do exercício se torne maior, tá? Em uma determinada intensidade, certo? É eu executar o exercício de forma com uma intensidade determinada, com uma intensidade que não oscila, mas eu consigo realizar mais tempo desse exercício sem me cansar, sem fadigar, tá? Aí sim eu ganhei resistência, tá? E aí a gente fala em resistência na água. Como que eu ganho resistência na água? É trabalhando uma intensidade que se mantém constante, tá? É uma velocidade que se mantém constante. Só que eu prolongo o meu tempo dessa atividade, tá? E aí eu ganho em resistência. O tempo está acabando. Eu vou mandar outro link agora, tá? E daqui a pouco eu vou fazer a chamada. Não vão embora. Espera aí só um pouquinho.